Nós estamos falando sobre fé. Semana passada eu comecei uma série sobre fé. E na verdade a fé na vida dos cristãos é um assunto de tanta importância, na verdade um assunto vital. Nós não conseguimos viver, nós não conseguimos ter uma vida cristã, nós não conseguimos servirmos a Deus se nós não tivermos fé. Primeiro, antes de tudo, para nós sermos salvos, para nós recebermos Jesus em nosso coração, para nós começarmos a caminharmos de uma forma diferente, já precisamos de fé para isso. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém já viu os pregos nas mãos de Jesus? Talvez você tenha até visto lá no seu quarto, Deus te mostrou alguma coisa, mas no geral, com os nossos olhos naturais, nós não vemos nada, não é verdade? Eu não vi Jesus, eu não ouvi a sua voz audivelmente. Então nós precisamos de fé para acreditarmos em Jesus. Nós precisamos de fé para acreditarmos que um dia Ele se entregou naquela cruz por nós, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e por isso hoje nós podemos ser salvos, e por isso hoje nós podemos ter acesso a esse reino por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós precisamos de fé para isso. Os nossos olhos não podem ver, nós não sentimos nada, mas nós acreditamos, porque a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Depois lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer que nós precisamos de fé para nós caminharmos com Deus. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então está dizendo, sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. É impossível nós agradarmos a Deus. Então nós não precisamos apenas de fé para sermos salvos, mas nós precisamos de fé para continuarmos a nossa caminhada com Cristo. É impossível nós não termos fé e agradarmos a Deus. A Bíblia está dizendo que é impossível. Como eu falei para vocês, que está lá em Isaías 55, que fala que os pensamentos, os caminhos de Deus são tão altos, e é verdade. E como que nós conseguiríamos fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, se nós não tivéssemos fé? Deus muitas vezes coloca desafios em nossos corações, muitas vezes Deus coloca sonhos nos nossos corações que são tão maiores do que nós mesmos, na verdade, são tão maiores do que a nossa capacidade, a nossa inteligência. Nós não nos sentimos capazes de fazer aquilo, e muitas vezes Deus nos chama e nós vamos precisar de fé para acreditarmos que se Deus falou, que se Deus colocou aquele sonho em nosso coração, que se Deus nos deu esse desafio, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé, porque sem fé vai ser impossível nós agradarmos a Deus. Nós precisamos entender, na semana passada, e basicamente eu falei que nós precisamos de fé para agradarmos a Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender está lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14 vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Então lá no Evangelho de João vai dizer que Deus é o verbo, Deus é a palavra. Nós precisamos entender que Deus, a palavra de Deus não se separa de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, não se separa de Jesus. Nós temos a palavra de Deus, que na verdade é a vontade de Deus, são os desejos do coração de Deus que nós temos nas nossas mãos. E como que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Olha o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu escrevi assim, de acordo com a passagem acima, a Bíblia ou Escritura é divinamente inspirada por Deus, ou conforme a tradução grega, diz o seguinte: é sopro de Deus. No grego a palavra usada aqui no texto é theopnestos, formado de theos, que é Deus, e pneu, que é respirar, soprar, inspirar. Isto significa que o autor da Bíblia é Deus, Ele quem assoprou, quem produziu. Assim sendo, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, Ele veio aqui à terra, e se nós lemos nos evangelhos,
nós vemos Jesus. Eu gostaria de fazer um link da palavra de Deus, e eu gostaria de falar um pouco sobre o reino de Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender esse negócio de reino, como funciona o reino de Deus. Nós vemos que na oração dominical, Jesus ele falou, nos ensinou como orarmos. Ele disse: olha, venha o teu reino, faça-se, seja feita a tua vontade. Diga, o que é o teu reino? Como assim? O que é esse negócio de reino, o rei? O que isso causa nas nossas vidas? E a grande realidade é que muitas vezes nós não entendemos, porque na verdade nós não estamos contextualizados em um reino. Nós não vivemos em um lugar onde existe um reino, onde existe um rei. Então para nós não é algo tão comum assim. Nós vivemos em um país que a democracia, na verdade, tem os políticos, mas não existe um rei. E existe uma grande diferença em um reino, existe uma grande diferença em ter um rei e viver num lugar como nós vivemos. Qualquer coisa chamada reino é um lugar onde alguém chamado rei tem domínio sobre alguma coisa. O regente do reino da luz criou um lugar físico chamado terra para estender o reino do céu. Ele criou para que as pessoas que estava prestes a criar tivessem algo para governar em seu nome. Então Deus, Ele cria a terra, e Ele coloca um homem aqui na terra, e Ele dá domínio, Ele dá autoridade para o homem dominar na terra. Ele coloca essa autoridade sobre Adão, e nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós vemos que Deus coloca a autoridade sobre o homem para dominar aqui na terra. A vontade de Deus era: olha, eu quero que você implante o reino dos céus aí na terra. Eu quero que você domine. Eu estou colocando sobre a sua vida uma autoridade para você dominar aí na terra. Mas nós sabemos muito bem o que aconteceu. O homem, ele perdeu o domínio. A serpente, Satanás, veio e tentou, enganou Eva, enganou Adão. Eles comeram do fruto, eles foram enganados. Então aquele domínio que Deus havia colocado sobre a vida do homem, Satanás, ele rouba aquele domínio, aquela autoridade que havia sido colocado sobre o homem. Agora o homem já não consegue mais exercer o reino dos céus. A sua autoridade foi tomada, foi arrancada. Talvez o diabo tenha pensado: puxa, agora eu estou bem, agora eu fiz a minha vontade, agora acabou. Mas Deus sempre tem um outro plano, Deus sempre tem uma outra saída. Deus envia Jesus aqui na terra para andar como homem, para morrer naquela cruz, para ressuscitar e novamente roubar as chaves de Satanás, para nos entregar novamente o domínio que havia sido roubado. Jesus, antes de morrer na cruz, ele estava com os discípulos e ele fala isso para eles. Ele fala: eu vos dou a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A autoridade do Pai que está sobre a minha vida, eu coloco sobre a vida de vocês novamente. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa, essa é uma palavra para as nossas vidas. Você, nós temos a autoridade de Deus para exercermos o reino aqui nesta terra. Nós precisamos entender que existe um reino, e se existe um reino, existe um rei, e se existe um rei, existe cidadãos do reino. E eu quero te dizer uma coisa: a partir do momento que nós nascemos novamente, a única forma de nós nos tornarmos cidadãos deste reino é nascendo novamente. E é aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, um fariseu, um religioso. Ele chega para o Senhor e fala, que está lá em João capítulo 3, de 1 a 6, olha só essa conversa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Nicodemos não está entendendo muito bem a conversa, e Jesus fala que se você quer nascer para o reino de Deus, você precisa nascer novamente. A grande realidade é que a nossa cidadania vem do lugar onde nós nascemos. Na verdade, eu, Guilherme, nasci no Brasil, nasci em São Paulo, por isso eu sou paulista. Você pode até conseguir uma dupla cidadania, mas você nunca vai perder a sua cidadania. Você nunca vai deixar de ter nascido no lugar onde você nasceu. Você nasceu em São Paulo, você é paulista. Você nasceu no Rio, você é carioca. Não tem jeito. E aqui Jesus vai dizer o seguinte: a única forma de você se tornar um cidadão do reino é nascendo de novo. Você precisa nascer de novo. Aqui Jesus está falando sobre o nosso homem interior. Nicodemos não entende a conversa e está pensando: mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus, não é isso que eu estou te dizendo. O seu homem interior precisa nascer novamente. E no momento que você nasce de novo, você se torna um cidadão. Ok. E o que isso muda em nossas vidas? Muda tudo, porque quando nós nos tornamos cidadãos, existe uma constituição, existem leis, existem deveres, existem benefícios que estão para as nossas vidas, que são colocados para nós. E a grande realidade é que no reino de Deus, na constituição do reino de Deus, o livro, as leis, os benefícios, tudo isso nós podemos encontrar na Bíblia, na palavra de Deus. Se você é um cidadão do reino, se você diz: puxa, Gui, eu nasci de novo, você faz parte de um reino, e a constituição deste reino, todas as leis, todos os benefícios, todo o desejo do coração do rei estão impressas na palavra de Deus, na Bíblia. Tudo aquilo que você precisa saber, todas as promessas, todos os seus deveres, tudo aquilo que você precisa conhecer está na palavra de Deus. Mas sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes elas não sabem até no que orar, elas não sabem no que acreditar. Ai Deus, se for da tua vontade, ai Deus, se o Senhor quiser fazer aquilo. Peraí, se o Senhor quiser, não. Na palavra de Deus nós podemos encontrar a vontade de Deus, nós podemos saber se é da vontade de Deus ou não. Leia a Bíblia, e lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, justamente Deus diz isso àquele povo. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo está sendo destruído porque eles não sabem nada da minha palavra. O sacerdote não está cumprindo com a sua missão, que é de levar a minha palavra. Então o povo está sendo destruído. E eu quero dizer uma coisa: nos dias de hoje muitas pessoas estão sendo destruídas. Nos dias de hoje muitas pessoas não conseguem vencer na vida, não conseguem romper, não conseguem viver o melhor de Deus, porque elas não sabem qual é o melhor de Deus. Elas não conhecem a vontade de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. Será que é da vontade de Deus? A vontade de Deus você pode encontrar na palavra de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, tudo aquilo que está na palavra de Deus tem que acontecer na sua vida e na minha vida. Tem que acontecer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o respaldo para as nossas vidas. Nós não precisamos andar preocupados porque temos promessas. Nós não precisamos andar desesperados porque sabemos que temos uma palavra ao nosso respeito. Sabemos quem nós somos. Nós somos filhos, nós somos herdeiros com Cristo Jesus, e por isso nós podemos ficar tranquilos. Jesus, o nosso maior exemplo, ele nos ensinou que nós precisamos usar a palavra. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus sabia o que estava escrito. Ele sabia que ele não poderia vencer por ele mesmo, mas ele sabia que a sua vitória estava na palavra de Deus. E nós precisamos entender que a nossa vitória não está em nós. Não é porque nós somos bons, não é porque jejuamos 3 vezes na semana, não é porque oramos bastante, não é porque vamos em vários cultos, mas nós vencemos o diabo com a palavra de Deus, com as verdades que estão impressas na palavra de Deus. Você pode dizer: diabo, você não encosta na minha casa, porque a palavra de Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diabo, você não encosta na minha saúde, porque a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. É pela palavra de Deus que nós vencemos. Nós não somos tão bons assim. Nós não vencemos porque hoje estamos sentindo poderosos demais, porque hoje que o capeta saia de perto de mim, porque eu estou soltando fogo. O evento foi uma bênção. Se ele aparecer na minha frente, eu vou tacar fogo nele. Não é isso que vence o diabo. Não é fogo que você solta pela boca. Não é se você teme, se você grita. Não é isso. O que vence Satanás é a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, eu me torno invencível. Satanás não pode encostar na minha vida. Satanás não pode tocar na minha casa. Satanás não pode tocar nas minhas finanças. Eu conheço a palavra, eu sei das promessas, eu obedeço a palavra, eu aplico na minha vida, e tudo aquilo que está escrito vai acontecer na minha vida. No versículo 3 diz assim: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Uma das coisas que o diabo vai tentar fazer comigo e com você é colocar a nossa identidade em jogo. Ele fala: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, faça isso. Se és o Filho de Deus, faça isso. E muitas vezes é isso que o diabo grita nos nossos ouvidos: se és o Filho de Deus, por que está passando por essa situação? Se és o Filho de Deus, por que está com problema lá em casa? Se és o Filho de Deus, por que foi mandado embora do emprego? E muitas vezes o diabo quer colocar a nossa identidade em jogo. Ele quer que a gente duvide: será que realmente eu sou filho de Deus? Será que realmente Deus tem coisas boas para a minha vida? Será que o que a palavra de Deus diz é para mim mesmo? Será que eu tenho direito destas coisas? O diabo vai tentar colocar a sua identidade em jogo, baseado nos problemas que você passa na vida, baseado nas dificuldades. Ele vai te dizer: você é filho de Deus mesmo? Mas e por que você está vivendo dessa forma? Você é filho de Deus mesmo? Mas como eu disse para vocês, o justo, ele não vive baseando a sua vida naquilo que ele vê. Ele não vive baseando a sua vida naquilo que ele sente. Dependente do momento que você está vivendo, nós entendemos que nada sai do controle de Deus. Nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente: olha, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou vivendo, eu não estou entendendo o porquê destas dificuldades, Pai, mas a minha confiança está no Senhor. Eu sei quem eu sou. Em João 1,12 diz: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Deus, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, das promessas, as promessas de Deus que estavam sobre Abraão, eu recebo para a minha vida através de Jesus Cristo. Eu sei que é para mim, independente do que eu estou vivendo, independente dos meus problemas, eu creio que o Senhor não saiu do controle. Mas o diabo vai tentar te dizer: não, você é filho de Deus mesmo? Você tem certeza? Olha o tanto de coisa que está acontecendo à sua volta. No versículo 6 depois vai dizer assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade,
e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. E aqui o diabo ele usa uma verdade. Ele não mente por completo aqui. Existia uma autoridade que estava em suas mãos mesmo, porque o homem perdeu a autoridade que Deus havia entregue a ele. O diabo havia roubado aquela autoridade. Ele ele não fala mentira, ele fala: a autoridade está comigo, eu posso te entregar. Mas Jesus naquele momento ele consegue compreender. Na verdade o diabo ele fala uma verdade porque ele queria destruir o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. E o diabo vai fazer isso comigo e com você também. Ele vai usar as verdades do mundo, ele vai usar as verdades à nossa volta para nos dizer: olha só, existe aqui essa verdade, mas na verdade ele está tentando nos enganar, porque ele quer roubar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O propósito de Deus ter enviado Jesus não é para que Jesus fosse um rei naquela cidade, mas é que para que Jesus morresse, para que Jesus viesse e se entregasse, para que o reino de Deus se estabelecesse na terra. O diabo ele fala: olha, eu vou te dar esse reino, e você pode reinar aqui nessa terra. Ele estava tentando na verdade destruir o propósito de Deus na vida de Jesus. E o diabo vai fazer isso nas nossas vidas também. O diabo vai lançar verdades. Você vai no médico e o médico te entrega e diz: olha, esta é a sua situação. É uma realidade, é uma verdade, você não pode mentir, Gui, eu estou doente. Mas como eu falei para vocês, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um propósito na sua vida, existe um propósito de Deus nessa situação que você está passando. É uma verdade, você está passando por um tempo difícil, está, nós não podemos mentir. A sua casa está com problemas, está, mas creia, existe um propósito. O problema não é o final da história, a palavra do homem não é o final da história. Satanás estava tentando dizer: olha, eu vou te dar o reino, mas não era o final, não era o final. Existia um propósito sobre a vida de Jesus, de estabelecer o reino de Deus nesta terra. Existe um propósito, mesmo na tribulação, mesmo nos dias difíceis, existe um propósito de Deus. Ele vai tentar te enganar para que você não cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Lá no versículo 9, 10 e 11 diz assim: então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo começa a usar a palavra, porque está escrito. Ele vê que não tem jeito, ele vê que Jesus conhecia a palavra, então ele deve ter pensado: eu vou usar a palavra para tentar enganar ele, porque ele conhece a palavra. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo é tão sujo que ele usa a própria palavra. Na verdade eu vejo que o diabo vai tentar fazer conosco, queridos, é invalidar a palavra de Deus. Ele vai tentar de alguma forma nos provar e nos mostrar que a palavra de Deus não é verdadeira. Ele vai tentar nos dizer através das circunstâncias que Deus é mentiroso, de que a palavra de Deus não se cumpre. Porque muitas vezes nós passamos por tempos difíceis e parece realmente que essa palavra que nós tanto buscamos, que essa palavra que nós temos apoiado as nossas vidas, ela não está se cumprindo. Gui, eu tenho crido, eu tenho orado, eu tenho clamado, mas parece que o meu clamor não passa do teto do meu quarto. Parece que Deus não está me ouvindo. E quantas vezes nós nos sentimos assim? O diabo ele vai vir e vai dizer para você: realmente Deus não é fiel, realmente Deus se esqueceu de você, realmente a palavra dele não vai se cumprir na sua vida. Mas querido, nós precisamos entender que existe um propósito, existe um tempo de Deus. O que nós precisamos fazer é confiarmos nele, não colocarmos os nossos olhos nessa terra. Nós não somos desta terra, nós somos cidadãos do reino de Deus, estamos de passagem aqui. Nós fazemos parte de um outro reino, nós temos um rei, existe uma constituição que está a nosso favor, respaldando as nossas vidas. Eu não estou vendo nada, mas eu não vivo pelos meus 5 sentidos, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu ouço. Independente do que eu estou sentindo, a minha vida está apoiada na palavra de Deus. E eu sei que no tempo que Deus determinar para que as coisas aconteçam na minha vida, eu sei que vai acontecer. O diabo achou que Jesus na cruz era o fim, mas na verdade era só o começo.
E muitas vezes é assim nas nossas vidas. O diabo nos coloca em algumas situações e ele está pensando: agora eu acabei com a vida dele. E aí uma pessoa fica doente e o diabo está dizendo: agora eu vou acabar com a vida dela. Mas na verdade Deus está olhando lá de cima e está dizendo: é só o começo. É só o começo do que eu tenho para fazer na vida daquela pessoa. O que eu vou fazer na vida dela, o meu nome vai ser glorificado, o meu nome vai ser exaltado. Pessoas vão ter que reconhecer que eu vim, que eu fiz, que eu toquei, que eu transformei. Não tinha jeito, homens não poderiam fazer isso. O médico disse que não tinha jeito, mas Deus muitas vezes permite algumas coisas porque Ele quer fazer algumas coisas para que o nome dEle seja exaltado nas nossas vidas, para que outras pessoas reconheçam: foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. As pessoas olhavam para você e diziam: não tem jeito, não vai para frente. Elas olham para você depois de um tempo e tem que reconhecer: foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. Ele não era capaz, ela não podia, foi Deus quem fez. Eu falei na outra semana, e o grande problema e a grande realidade é que muitas vezes nós achamos que temos fé, mas temos esperança. Nós confundimos as coisas. Temos esperança, sabemos que Deus é um Deus bom, sabemos que Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Temos esperança: puxa, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer o quê? Não sei. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Convicção, certeza. Já é meu. A Bíblia já diz que é meu. Eu sou abençoado, independente se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho. Eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou abençoado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não estou vendo as evidências, mas eu não vivo baseado nas evidências. Eu não vivo a minha vida. Isso é fé. Fé é a certeza, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou vendo. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. A grande realidade é que a maioria das pessoas, elas precisam ver para crer. E no reino dos céus, no reino de Deus, funciona diferente. Nós precisamos crer para ver. Nós vamos ver se nós crermos, mas se nós não crermos, não vamos ver. Em João, para eu finalizar com essa história, em João 20, de 24 a 29 diz assim, está falando sobre um discípulo, Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e meu Rei. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A maioria de nós precisamos ver, nós precisamos pegar, nós precisamos sentir. Mas aqui Jesus diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não precisa ver para crer. Bem-aventurado é o homem que crê mesmo não vendo nada. E nós temos um grande exemplo de Abraão. Deus fala com Abraão e diz: olha, você vai ser pai de multidões. E Abraão, idoso, e a sua esposa idosa, ele não tinha evidências alguma de que seria possível aquilo acontecer. Era impossível. Mas eu creio em um Deus que gosta de trabalhar com o impossível. Você chegou aqui e talvez está pensando: mas aquilo lá é impossível. Mas Deus, o nosso Deus, o Deus em quem eu tenho crido, o Deus da Bíblia, é um Deus do impossível. Aquilo que homem algum pode fazer, Ele pode fazer. Lá em Romanos vai falar sobre isso, Romanos 4, 17 a 22. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem
enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada. Sara também não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Eu anotei aqui, eu não vou ler todos para vocês, mas eu anotei algumas coisas que a palavra de Deus nos diz. Eu vou apenas contar uma ilustração em vez de ler todos esses versículos para vocês. Esses dias eu ouvi uma história, uma ilustração. E a ilustração era a seguinte: havia um casal muito velhinho. E esse casal velhinho, eles moravam em uma casa muito simples, numa cidade pequena. E eles nunca haviam saído daquela cidade pequena. Eles nunca tinham feito nada demais, um passeio extraordinário. Eles não conheciam outro país, eles não conheciam outras cidades. A vida deles havia sido aquela vida pacata, naquela pequena cidade, com poucos recursos. Um belo dia, aquele casal de senhores, eles ganharam uma viagem de navio. Em algum sorteio que teve, eles ganharam aquela viagem. Eles ficaram super empolgados com aquilo. Puxa, nós vamos viajar, que demais. E aí eles fizeram a mala deles, colocaram na mala deles uns crackers, umas bolachas, uns queijos, uns potes, e fizeram aquelas malas e foram até o porto. Chegaram no porto, viram aquele navio maravilhoso e falaram: uau, que coisa extraordinária. Entraram no navio e quando descobriram, tinham colocado eles em um quarto lá no penúltimo andar do navio, com uma vista maravilhosa, com uma varanda maravilhosa. E eles ficaram empolgados com aquilo, felizes. Puxa, que honra, nunca vivemos um momento tão maravilhoso como este. Eles ficaram tão felizes, fecharam a porta do quarto, abriram a varanda, e todos os dias eles curtiam ali aquele mar, e sentavam no quarto, estendiam uma toalha no chão e comiam bolachas, e comiam aqueles queijos que eles tinham levado, e passaram ali 5 dias. Então o comandante, na verdade o garçom, que era responsável pela mesa deles no restaurante, sentiu falta e falou: tem aqui 2 pessoas que não apareceram nem um dia para jantar. Será que está tudo bem? O que será que está acontecendo? Puxa, eu vou enviar alguém para checar. E enviou uma pessoa até o quarto deles, e a pessoa bateu na porta e eles abriram a porta. Puxa, pois não. Aí a pessoa falou assim: vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Sim, nós estamos ótimos, felizes demais, que lugar maravilhoso. Nós todos os dias estamos aqui, nós comemos aqui. E aí o rapaz falou: posso dar uma olhadinha no cartão de vocês? E ele pegou aquele cartão do quarto e olhou lá escrito All Inclusive. E aí ele falou assim: vocês sabiam, por que vocês não desceram até o restaurante para comer? E aquele casal falou: puxa, nós não temos condições, nós trouxemos algumas coisas. E aí aquele homem falou: você sabia que este cartão do seu quarto, ele te dá direito a todas as coisas? Vocês sabiam que vocês poderiam descer para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar? Vocês poderiam assistir os teatros, vocês poderiam fazer todas as recreações, vocês poderiam ir na piscina. E o casal de senhores ficaram assim, espantados: puxa, é mesmo? Mas já era noite, no dia seguinte o navio estava encostando novamente no porto. E a grande realidade é que muitas vezes é assim nas nossas vidas também. Apenas aceitamos a Cristo e para nós já está bom demais. Apenas aceitamos e recebemos Ele na nossa vida, e puxa, maravilhoso demais, porque não conhecemos tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Ficamos satisfeitos ali no quarto, mas Ele tinha um café da manhã, Ele tinha um almoço, Ele tinha um jantar, e tinha muitas coisas maravilhosas preparadas para as nossas vidas. Mas nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não lemos, nós não sabemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E muitas vezes vivemos como aqueles senhores que estão ali no quarto, satisfeitos com o pouco que temos, e não sabemos. Na verdade, o diabo muitas vezes tem esmagado a vida de muitas pessoas, cristãos convertidos, são salvos, vão para o céu, mas não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que Deus diz na sua palavra, e por isso não podem brigar com o diabo. Promessas de Deus
de que Ele cuida de nós. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Salmo 91:7, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isaías 26:3, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Saúde para o meu corpo, Isaías 53:5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. 1 Pedro 2:24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Marcos 16:17-18, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O povo de Deus tem sido vencido porque lhe falta conhecimento. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem coisas boas preparadas para mim e para você, mas para você receber, você precisa conhecer e obedecer, depois você recebe. A vida do justo é como aquela casa firmada sobre a rocha, que a Bíblia fala dos dois fundamentos, que vem a tempestade e bate nas duas casas, em dois fundamentos diferentes. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus e a pratica é comparado a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele, porém, que conhece e não aplica as palavras de Deus na sua vida é como uma pessoa insensata que constrói a sua casa sobre um monte de areia. A chuva, a tempestade, os dias difíceis, as lutas batem nas duas casas, na vida do justo, na vida do ímpio. A diferença é que a vida do justo, ela não cai, ela não é destruída. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar dias difíceis, você pode chorar, mas você pode ficar tranquilo, porque se você conhece a palavra de Deus e você aplica na sua vida, a sua casa, a sua vida está construída em cima de um fundamento, em cima de uma rocha, e ela não vai cair. A sua vida não vai ser abalada, a sua vida não vai ser destruída. As promessas que Deus tem para você, você vai receber em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus.